Bom dia, meus amores. Hoje a nossa aula é de história e nós vamos falar sobre as bandeiras. Essas bandeiras aqui não tem nada a ver com aquelas bandeiras com mastros, né, feitas de tecido, como a bandeira do Brasil, não. Essas bandeiras aqui são expedições. Isso mesmo, grupos de pessoas que saíam em busca de alguma coisa. E nós vamos entender quem eram essas pessoas e eles estavam em busca de quê. Então, para isso, você vai abrir comigo o seu livro na página 246. Vamos lá? Eu preciso que você separe o seu marcador de texto também, porque nós vamos marcar coisas bem importantes aqui. Vamos, então, começar? Bem, aqui diz assim, olha, nos primeiros anos da colonização do Brasil, o que era colonização mesmo? Foi o período, em que os portugueses começaram a explorar o nosso território, as nossas terras. Foi o período da colonização. Então, nos primeiros anos da nossa colonização, os portugueses se estabeleceram próximo ao litoral. O interior do território passou a ser conhecido pelos colonos aos poucos. Então, olha, eu vou colocar aqui no mapa para você entender o que eu estou dizendo. Os portugueses, eles começaram a colonizar aqui, o litoral do Brasil, essa faixa aqui de terra bem próxima do oceano. Como eles vieram de navios, os portugueses foram chegando de navio, eles foram se estabelecendo aqui, no litoral, nessa faixa de terra cercada pelo mar aqui, próximo do oceano. Exatamente, a maioria deles se estabeleceu aqui, no estado de São Paulo. Então, eles ficaram aqui. Com o passar dos anos, eles começaram a se deslocar para o interior do Brasil. E por que será que eles começaram a invadir, a entrar no interior do Brasil? Atrás de que será que eles estavam em busca? Vamos descobrir? Então vem comigo, Uma das primeiras atividades que exploraram esse território foram as bandeiras. Então, para entrar no interior do Brasil, eles formaram as bandeiras. O que eram então essas bandeiras? As bandeiras eram expedições, ou seja, grupos de pessoas, pessoas se reuniam, formavam grupos, formando essas expedições que saíam em direção ao interior do Brasil. Isso ocorreu entre os séculos 16 e 17. E qual era o objetivo dessas bandeiras? Qual era o objetivo dessas expedições? O objetivo era capturar indígenas para escravizar. Essas eram as bandeiras de apresamento, porque elas eram responsáveis pela captura dos índios, por aprisionar os índios. Então eram chamadas de bandeiras de apresamento. E também tinham outras bandeiras, outras expedições que saíam para procurar ouro e metais preciosos. Essas eram as bandeiras de prospecção. Então vamos marcar isso aqui, que isso aqui é extremamente importante, As bandeiras eram expedições ao interior do Brasil com o objetivo de capturar indígenas para escravizar. Eles saíam com esse objetivo, capturar indígenas para escravizar. Quem eram essas bandeiras que capturavam os índios? As bandeiras de apresamento. Toda vez que você ouvir a palavra apresamento, lembra de aprisionar. Eles aprisionavam os índios, capturavam e aprisionavam. Eram as bandeiras de apresamento. E tinham também as bandeiras que saíam para procurar ouro e metais preciosos. Essas eram as bandeiras de prospecção. Pronto. Então aqui nós já entendemos, que os portugueses formavam expedições
para o interior do Brasil com dois objetivos: aprisionar os índios, eram as bandeiras de apresamento, e também procurar ouro e metais preciosos, eram as bandeiras de prospecção. As pessoas... Opa, pera aí um pouquinho, tiveram que tremeu a câmera aqui sem querer, desculpa. As pessoas que participavam das bandeiras eram conhecidas como bandeirantes. Pode marcar isso aqui também, que é extremamente importante, ó. Quem eram os bandeirantes, então? Eram as pessoas que participavam das bandeiras, tanto das bandeiras de apresamento quanto das bandeiras de prospecção. Eles eram conhecidos como bandeirantes. Bem, os caminhos percorridos pelos bandeirantes contribuíram para que o interior do Brasil se tornasse mais conhecido, porque antes deles começarem a fazer esse trajeto, né, os bandeirantes eles ficavam, como a gente viu aqui, ó, pelo litoral. À medida que eles iam entrando para buscar ouro, pedras preciosas e capturar índios, esse interior do Brasil passou a ser mais conhecido, se tornou mais conhecido, possibilitando o deslocamento de muitos colonos para regiões mais afastadas do litoral ao longo dos anos. Então, durante um tempo eles viveram aqui. Os colonos viveram aqui, ó, no litoral do Brasil. À medida que eles iam se deslocando, né, nessas expedições para o interior do Brasil, eles começaram a se mudar para cá. Eles foram se estabelecendo aqui nessas regiões. Muitos voltavam, não eram todos, mas esse território passou a ser mais conhecido e alguns vieram, né, se estabeleceram aqui. Se deslocaram para aí, muitos deles. Bem, aqui embaixo tem uma pergunta que diz assim: de qual região se originava a maioria das bandeiras? Circule no mapa. Nós acabamos de ver, né, Tiverão acabou de falar que a maioria deles saíam do estado de São Paulo, dessa região aqui, ó. Pode ver pelas setinhas que a maioria deles começa o seu trajeto daqui, dessa região aqui do estado de São Paulo. Então, nós vamos circular exatamente aqui. Vamos circular aqui, ó, essa região do estado de São Paulo, onde começam as setinhas, que é de onde eles se originam, né? De onde começam as expedições, dessa região aí de São Paulo. Ok? Agora nós vamos para a página 247. Vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas, os bandeirantes. Como eles eram? A figura do bandeirante. As expedições dos bandeirantes reuniam um grande número de pessoas e podiam durar semanas, meses ou até mesmo anos. Às vezes, eles levavam anos lá pelo interior do Brasil, capturando índios, procurando ouros, pedras preciosas. Isso às vezes demorava. Durante as viagens, os bandeirantes viviam com pouco conforto. Eles caminhavam em matas fechadas e tinham poucos recursos disponíveis para sua alimentação. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho, né? Porque a nossa história, a história do Brasil, ela, no início, ela apontava a figura dos bandeirantes de uma forma. E com estudos, com o passar do tempo, novos estudos foram feitos e eles foram percebendo que os bandeirantes não eram bem assim como os estudos de antigamente apontavam. Estudos mais recentes começaram a apontar que a figura do bandeirante era diferente. Então nós vamos entender como que a história acreditava que eram os bandeirantes e como que os estudos mais recentes começaram a apontar os bandeirantes. Então, olha só, por muito tempo, os bandeirantes foram representados conforme a ilustração ao lado. Olha como que eles eram descritos, ó. Eles eram descritos como homens brancos, valentes, bem preparados e bem equipados,
que portavam, ó, armas de fogo e usavam acessórios e vestimentas de couro e cano alto. Era assim que os bandeirantes foram representados durante muito tempo na nossa história, como esses caras aí, brancos, valentes, usando acessórios e botas de couro e armas de fogo. Bem, só que os estudos não param, né? Os historiadores vivem em busca de novas descobertas. E aí os estudos mais atuais, mais recentes, mostram que a maioria dos bandeirantes era, na verdade, mestiça. O que significa um mestiço? Um mestiço é um cruzamento de pais de raças diferentes. Às vezes o pai é negro e a mãe é branca, ou o pai é branco e a mãe é negra. Uma mistura de raças faz com que surja o mestiço. Então, por isso aqui a gente já consegue observar, né, que a cor da pele não é a mesma. Aqui no início da história acreditava-se que os bandeirantes eram brancos. Os estudos mais recentes apontam que eles eram mestiços, porque houve uma mistura de raças entre os pais. E aí, esses estudos, né, mais atuais apontam que os bandeirantes vestiam roupas mais adequadas para suas longas viagens, além de andar, descalços. Eles, inclusive, nem sempre portavam armas de fogo. Era comum que alguns deles usassem arco e flecha. Essa era a arma que os estudos mais recentes apontaram. E aqui nós temos então essa representação do bandeirante baseada em estudos históricos recentes, ok? Bom, os bandeirantes foram importantes para a exploração do interior do Brasil. Por quê? Porque antes o interior do Brasil ele não era muito conhecido e foi graças às expedições bandeirantes que os colonos começaram a descobrir o interior e o interior do Brasil passou a ser mais habitado, passou a ser conhecido. No entanto, eles também foram responsáveis pela captura e morte de muitos indígenas e pela destruição de suas aldeias. Então, as bandeiras tiveram seu lado bom, positivo, mas também tiveram um lado muito negativo. Qual o lado positivo das bandeiras? Foi explorar, né, o interior do Brasil, descobrir que o nosso interior tinha ouro, tinha pedras preciosas, que até então nem os índios sabiam ainda que a gente poderia encontrar ouro nas minas, né, lá no interior do Brasil. Isso foi descoberto graças a essas expedições, né, das bandeiras. Mas em contrapartida, né, eles também mataram muitos índios, destruíram muitas aldeias. E esse foi o lado ruim das bandeiras. Vamos para a página 248 agora, para as nossas atividades. Aqui nós temos uma pintura que representa uma expedição bandeirante. Olha como que eles vinham. Assim, a história aponta, né, como que eram essas expedições. Bom, nós temos aqui a representação de uma mulher com uma criança no colo, é a imagem A. E aqui, esses homens na imagem B. Esses homens não, esse homem, né, na imagem B. Letra A. Associe as letras indicadas na imagem com as legendas corretas. Quem é que está sendo representado? Quem representa o indígena, quem representa o bandeirante? A imagem A representa quem? Essa mulher com uma criança no colo. É bem claro da gente perceber que aqui representa indígena, né? Até porque ela está seminua. Então aqui é a imagem A, indígena. E o bandeirante está representado então na imagem B, como foi descrito lá, usando roupas de couro, né, armas de fogo. Então aqui imagem B. Letra B.
Conte aos colegas como você conseguiu fazer a associação acima. Não poderemos contar aos colegas, mas é possível que você faça, né, essa associação. Como que é possível a gente saber que na imagem A está sendo representado por indígena? Porque foi o que Tcheveranga acabou de dizer. Ela está seminua. É uma característica dos índios. Já o bandeirante, né, está representado como a história lá no início representava ele, usando roupas de couro, acessórios como chapéus, armas de fogo. Então, é de acordo com essas características que é possível a gente perceber isso. Letra C. Descreva como os bandeirantes foram representados na pintura. Como que os bandeirantes foram representados aqui, ó? Vamos olhar para esse bandeirante aqui, ó. Esse. Como que eles foram representados na pintura? A gente consegue perceber aqui que eles foram representados com vestimentas de couro, né? A capa aqui, a bota, ó. Eu não sei o nome desse acessório que ele coloca aqui, né? São vestimentas de couro, roupas de couro. Essa veste dele aqui de couro. Chapéus e lenços também, ó. Tem lenço no pescoço, eles usam chapéus, né? E eles também carregavam acessórios. Então, cintos, né? Alguns acessórios, ó. Armas, acessórios carregados por eles. E portavam, né, armas de fogo, como eu acabei de mostrar aí. Então, era assim que os bandeirantes eram representados, com vestimentas de couro, chapéus e lenços. E também carregavam acessórios e portavam armas de fogo. Ok? Então, você vai descrever aqui como que os bandeirantes foram representados na pintura. Página 249, vamos lá. Leia o texto a seguir sobre as expedições bandeirantes. O texto diz assim, ó. Além de escravizarem cerca de 500 mil índios, olha, gente, não foram poucos índios que foram escravizados. Quando os bandeirantes, né, quando as expedições de apresamento iam para o interior do Brasil, né, como a gente viu aqui, ó. Vou voltar aqui rapidinho nesse mapa aqui, ó. Peraí. Quando eles iam para o interior do Brasil em busca, né, de capturar índios, eles não iam lá, pegavam alguns índios. Foram muitos índios que foram aprisionados, muitos índios que foram capturados, né? As expedições de apresamento, segundo a história, capturaram cerca de 500 mil índios. E para que eles eram capturados? O objetivo era escravizar esses índios. Esses índios eram trazidos para trabalhar para os colonos. Essa era a função dos índios. Eles eram usados como escravos. Era um trabalho escravo. Então, os colonos escravizaram cerca de 500 mil índios. E os bandeirantes também se embrenharam pelo sertão em busca de ouro. O que quer dizer embrenharam? Eles entraram pelo sertão em busca de ouro. Então aqui fala sobre as duas expedições. As expedições que eram responsáveis por capturar os índios e as expedições que eram responsáveis por procurar ouro e pedras preciosas. Essa aventura que foi marcada pela violência. E por que foi marcada pela violência? Porque muitos índios morreram nos confrontos com os bandeirantes, né? Então foi uma expedição marcada pela violência. Então essa aventura acrescentou milhares de quilômetros de novas terras à colônia portuguesa. A colônia portuguesa começou a dominar novas terras no Brasil. Quilômetros de novas terras no interior do Brasil. À medida que os bandeirantes iam entrando, né, no interior do Brasil, conhecendo essas novas terras, elas passavam a pertencer à colônia portuguesa. Então, isso acrescentou
à colônia portuguesa milhares de quilômetros de novas terras que eles também passaram a dominar, passaram a colonizar e a explorar. Letra A. De acordo com o texto, quais são os 2 objetivos das expedições bandeirantes? Aqui fala os 2 objetivos das expedições bandeirantes: escravizar os índios e se embrenhar pelo sertão, ou seja, entrar pelo sertão em busca de ouro. Então, esses eram os 2 objetivos das expedições bandeirantes: escravizar os indígenas e entrar pelo sertão em busca de ouro. Então, isso é o que você vai responder aqui, na letra A, ok? Letra B. As bandeiras eram deslocamentos populacionais temporários ou permanentes? As bandeiras, atenção porque eu vou te explicar sobre isso, olha. As bandeiras eram deslocamentos temporários. Então, a resposta aqui, a resposta aqui é que eram temporários. Por quê? Porque depois de um período de tempo, os bandeirantes retornavam para o seu local de origem. A gente viu lá no início da minha explicação que alguns deles, se deslocavam para o interior do Brasil, mas a maioria retornava para o seu local de origem, da onde eles saíram. Então, a resposta aqui é que as bandeiras eram deslocamentos populacionais temporários. Por quê? Porque depois de um tempo eles retornavam para o seu local de origem, certo? Então, registra aí essa resposta na letra B. Letra C. De acordo com o texto, qual foi a principal consequência das expedições bandeirantes em relação à extensão da colônia portuguesa? Lá no texto fala isso. Qual foi a principal consequência das expedições para a colônia portuguesa em relação à extensão da colônia portuguesa? A resposta é exatamente essa aqui, A expedição acrescentou milhares de quilômetros de novas terras à colônia portuguesa. É como se eles tivessem, aumentado o território da colônia portuguesa aqui no Brasil. Ele acrescentou milhares de quilômetros de novas terras para a colônia portuguesa. Então, essa é a resposta aqui, da letra C, ok? Letra D. Por que a autora do texto afirma que as expedições bandeirantes eram marcadas por violência? Porque Tia Branca já começou até a falar, na hora que eu estava lendo o texto. Porque para capturar os bandeirantes, para capturar os índios, os bandeirantes atacavam as aldeias. E muitos índios morreram nos confrontos com os bandeirantes. Ou até mesmo por causa dos maus tratos sofridos depois de serem capturados. Aqueles que não morreram durante o confronto, tentando não ser capturados, acabaram morrendo após serem capturados por causa dos maus tratos. Porque, como eu falei, eles eram capturados para serem escravizados. E todo escravo é maltratado. Então, os índios morreram, sendo maltratados. Outros morreram em confrontos tentando não ser capturados. Então, por isso que as expedições eram marcadas pela violência. Ok? Mas aqui é para responder, sem ser com os colegas, infelizmente. Ok? Então, aqui a gente finaliza, então, a nossa aula de história de hoje sobre essas expedições, as bandeiras. Eu espero que você tenha entendido. Responda aí as questões e daqui a pouquinho eu coloco o gabarito para você confirmar as respostas. Combinado? Um beijinho!